Olá, irmãos, tudo bem? Você já parou para pensar que você pode tirar lições do deserto, da dificuldade? Várias pessoas na Bíblia passaram um tempo no deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da vida são como um deserto, sabe? Um lugar seco, quente, sem muita vida ou sem nenhuma vida, um lugar difícil de suportar. Enfrentamos dificuldades o tempo todo. E no deserto temos pouco alívio, sabe? No entanto, é nesse tempo de deserto, nessa passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar a nossa vida. E a primeira lição que nós podemos aprender é a depender de Deus. Então, dependa de Deus. No deserto não há água, não há comida, não há sombra. Sabe, o deserto, ele é deserto mesmo. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento vem de Deus. Isso mesmo. Em Deuteronômio 8, 2 e 4, Deus providenciou o maná e água onde não havia nada. Ninguém passou fome. Deus cuidou do seu povo e ainda continua cuidando. A verdade é que em toda a nossa vida depende de Deus. O tempo todo dependemos de Deus. Tudo que nós temos vem dele e é para ele e por ele. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nós esquecemos disso. Sabe, pomos a nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, a nossa própria inteligência, talvez a carreira, a felicidade. No deserto, querido, essas coisas na qual confiamos, elas falham. Temos que depender somente de Deus. Temos que aprender a depender de Deus. Então, vemos como Deus ele é poderoso e descobrimos que Ele está no controle. Deus está no controle. E quanto mais dependemos de Deus, mais fortes ficamos. E a segunda lição que eu aprendo no deserto eu aprendo a descobrir somente o que é essencial para a vida. João Batista vivia e pregava no deserto. Mateus, no capítulo 3, versículo 3 a 5, diz que a sua vida era muito simples, sabe? Sem comodidade, como roupas bonitas ou como comidas variadas, mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial. Essencial para ele e para mim, para você, é ter comunhão com Deus. Quando passamos por uma fase que parece o deserto, podemos perder muitas comodidades na vida. As coisas que nos davam conforto, o prazer, isso tudo falha. Então temos que aprender a viver com menos. Mas aí que descobrimos que muitas dessas coisas que achávamos essenciais, elas são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que é realmente essencial é seguir sempre com Jesus. Somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos a nossa vida em Jesus, encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias. Daí, eu passo a tirar a terceira lição do deserto, que é também vencer a tentação. Como somos tentados? Sabe, antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Está lá em Lucas capítulo 4, de 1 a 4. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o diabo. Isso, depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. No deserto, queridos, somos confrontados com a realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há lugar para se esconder no deserto. Temos de admitir as nossas fraquezas a Deus e encontrar força nele para superar a tentação. Quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparados para tudo que nessa vida tenha a nos oferecer, para que nossa vida tenha pela frente, nós iremos vencer. Quarta lição que eu aprendo no deserto. No deserto, nós aprendemos a resolver os nossos problemas.
Em 1 Reis 19, de 9 a 11, conta a história de Elias. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel, mas em vez de ver o grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte. No entanto, ele pediu para morrer, mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou a vida do profeta Elias. Querido, quando Elias saiu do deserto, ele tinha uma nova visão, estava pronto para continuar a sua missão como profeta. Por vezes, as circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e também espiritual, sabe? Nós nos sentimos acabados, sem mais força para nada, só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva ao deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus, isso mesmo, estar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz, nos consolando, nos acalmando, sabe? Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Se deixamos Deus agir no nosso tempo no deserto, saímos de lá restaurados, mais fortes, pronto para novos desafios, para poder também viver e aprender a quinta e a última lição, que é ter esperança. Sabe, nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a sua esperança em Deus. E esse homem, chamado Josué, em Números 14, versículo de 6 a 9, nos conta que ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu. Não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu do que Deus já tinha feito por ele e pelo povo. E por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Querido, a verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. Isso mesmo. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando mesmo no deserto. Na hora mais difícil, quando não vemos saída, quando nós descobrimos que se realmente cremos em Deus, aí sim, Ele vai nos ajudar a sair do deserto rumo à vitória. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Mesmo que você não esteja sentindo, Deus está agindo. Sabe, querido? E quando tivermos saído do deserto, a nossa esperança em Deus será muito mais forte. Porque a palavra de Deus diz que Ele trabalha para o bem daqueles que esperam em Deus. E nós esperamos em Cristo Jesus, que é a esperança da glória. O deserto, ele é apenas um caminho e não um destino. Então, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe.